Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje falaremos sobre o trabalho com regras. E antes de começar a nossa aula, eu quero mostrar 3 livros para vocês, tá? O primeiro, que na verdade é uma base muito forte que eu uso para as coisas que eu vou apresentar para vocês aqui, é esse livro da professora Luciene Tonheta e da professora Thelma Vinha, que se chama Quando a Escola é Democrática, um olhar sobre a prática de regras e assembleias na escola. Então, esse aqui é uma excelente fonte para vocês compreenderem melhor esse processo de construção de regras de forma coletiva, né, na escola, e também sobre a possibilidade de fazer esse trabalho dentro das assembleias escolares. Então, nesse texto, a Lu e a Thelma trabalham basicamente recortes da realidade, onde elas trazem dados de pesquisas que mostram como as escolas trabalham ou não a questão dos conflitos e das regras, né? E aí depois elas falam sobre os princípios e as regras não negociáveis e aquelas regras que são sim negociáveis, né? Que são as regras contratuais. E aí elas falam do funcionamento, do que são as assembleias e de como instaurar, como conduzir as assembleias, tá? Então é um livro riquíssimo para quem quer aprender mais sobre isso. Também quero indicar para vocês esse outro livro que foi organizado também pela Lu e pela Thelma, que se chama É Possível Superar a Violência na Escola? Construindo Caminhos pela Formação Moral. Esse livro, que na verdade é uma coletânea de textos, que tem textos sobre por onde começar a violência na escola, fala sobre as amizades, organização de regras e assembleias, o processo de resolução de conflitos, o bullying, outros procedimentos para educar moralmente na escola, sobre de quem é a tarefa de educar moralmente, que também nós já falamos, né? E sobre a questão da indisciplina. Então, é outra dica que eu deixo para vocês. E quem quer se aprofundar nos estudos sobre a educação moral, né, ou educação para convivência ética, eu indico esse livro aqui da professora Thelma Vinha. É uma obra riquíssima, né, um compilado a partir da tese dela, que se chama O Educador e a Moralidade Infantil, uma visão construtivista, tá? Então, aqui, dentre outras questões, a Thelma traz uma parte do capítulo, a parte de pesquisa, e a outra parte é o quadro teórico dessa pesquisa, onde ela traz toda a questão sobre o desenvolvimento da moralidade segundo Piaget, o trabalho com a indisciplina e o sentimento da vergonha, e uma parte riquíssima sobre os procedimentos da educação moral. Então ela vai falar sobre a construção de um ambiente cooperativo, os trabalhos diários com as atividades, a rotina, a avaliação, as dinâmicas de sala de aula, as regras e a autoridade do educador, a linguagem utilizada, o trabalho com conflitos entre crianças e os tipos de sanções a serem utilizadas, né? E outros procedimentos. Enfim, o uso, por exemplo, de elogios também, né? Elogios. Então, fica a dica aqui para vocês dessas 3 obras, certo? E lembrando que, na verdade, todas elas têm a mesma perspectiva, né? E eu abordo aqui com vocês. Então, gente, o nosso tema de hoje é o trabalho com regras. E aí, a primeira questão, né, que eu quero apresentar para vocês, o objetivo dessa aula. Então, eu quero mostrar para vocês que vocês sejam capazes, né, de indicar a importância das regras para a convivência, como e quando criar regras, que saibam diferenciar regras morais e regras convencionais, que saibam diferenciar regras negociáveis e não negociáveis, e também diferenciar sanções expiatórias e sanções por reciprocidade. Tá? Então, estes são alguns assuntos que trabalharemos hoje. Então, a primeira pergunta: por que precisamos de regras? E aí eu vou ler um trechinho, né, que a Lu e a Thelma escrevem aqui na introdução desse livro, que ilustra bem essa questão, tá? Tá na página 10. Elas falam o seguinte: e se tal educação, no que tange ao sentido amplo da palavra, ocupar-se de formar pessoas que respeitem a si e aos outros,
sobram justificativas para que haja na escola um trabalho construtivo e sistematizado com regras. Eis que começa então uma nova discussão. Ninguém há de negar a importância das normas de conduta para a convivência diária. Ora, o simples fato de que há convivência é uma explicação razoável para que haja um tratado de direitos e deveres. Savater, em 2002, lembra um episódio da literatura mundial para explicar a necessidade da regra e, portanto, a instalação da moral. Refere-se ao encontro de Robinson Crusoe com Sexta-feira. Enquanto o primeiro achava que estava sozinho, não havia proibições nem direitos a serem mantidos, com a chegada do segundo, há uma necessidade instaurada. Era primeiro necessário reconhecer que, embora com condutas, trejeitos, línguas diferentes havia algo em comum, ambos humanos poderiam atribuir valor aos comportamentos ou a quaisquer coisa e, portanto, negociar o que seria bom e mal para si, e agora para o outro. Mas como fazê-lo para que tais acordos de fato não refutassem a necessidade de ver os dois? Essa, em igual medida, é a incessante dúvida de professores e daqueles que educam. Este é o cenário. Ninguém há de negar o valor das regras, mas o que se tem feito com elas demonstra, no mínimo, muitas vezes, um desconhecimento de como a moral se constrói e uma ausência de reflexão sobre elas no espaço educacional. Então, gente, espero que com esse trecho na introdução do livro da Luciene e da Thelma fique claro para vocês a importância das regras. Nós vimos, Piaget já diria que a moral trata-se do respeito às regras. E esse processo de compreender regras, identificar aquilo que é bom não só para mim, mas bom para os outros, é um princípio do desenvolvimento da autonomia moral. Logo, nós precisamos entender não só por que devemos, não só como devemos nos comportar, agir e identificar as melhores formas de agir conosco e com os outros, mas entender o porquê. E a moral, como nós vimos, a moral trata-se de um conjunto de regras, de normas. Então, conviver com os outros implica em códigos, implica em condutas, implica em regras, certo? E essas regras devem ser aquelas que são boas não só para mim, mas para o maior número de pessoas, tá? Então, e esse processo de construção de regras contribui muito para o desenvolvimento da moralidade. Então, precisamos de regras para viver, para melhor viver com os outros, E na escola, isso não se questiona também, essa necessidade. Aí a grande questão, que começa é se nós devemos impor regras ou construir regras. Essa acho que é uma das grandes questões. Se a moral tem a ver com o respeito às regras e agir autonomamente significa que eu escolho agir conforme princípios, valores, normas, que eu acredito que são boas não só para mim, mas também boas para os outros, que vão contribuir para a formação de uma sociedade melhor, mais justa, mais democrática, acolhedora, solidária, uma sociedade melhor para os outros, então significa que eu preciso entender, Eu preciso entender, eu preciso aceitar essas regras e querer essas regras, Achar que essas regras realmente sejam boas. Então,
vejam que no início, né, se vocês lembrarem do processo de desenvolvimento moral, né, que nós já trabalhamos, vocês vão lembrar que as crianças, né, até elas tomarem consciência das regras, elas precisam sim que alguém lhes diga como agir, né? Porque a gente não vem com esse código moral no nosso DNA. Então a gente não nasce sabendo como a gente tem que agir em sociedade, o que é bom, o que é ruim, o que pode, o que não pode. Então nesse início, né, até nós termos consciência, nesse processo de tomada de consciência das regras, e passar a praticá-las, né, com consciência, nós precisamos sim de alguém que nos imponha, que diga, olha, faça isso, não faça aquilo, isso é certo, isso é errado. Mas isso deve ser lá no início, né, até os 4, 5 anos. E mesmo nesse processo já de 3, 4, 5 anos, é muito importante, né, que as crianças, que ao se trabalhar com, olha, isso pode, vá se explicando para as crianças por que isso pode, por que não pode, por que é bom, por que é ruim. Claro que dependendo, né, da complexidade, muitas coisas não serão compreendidas no primeiro momento, mas mesmo que elas tenham essa dificuldade de compreender os princípios, né, elas já estão sendo inseridas a eles, certo? Então, é muito importante que, com o desenvolvimento das crianças, com essa capacidade de descentrar, sair do seu ponto de vista, cooperar com os seus colegas, né, em que elas vão vivenciar práticas cooperativas e que nessas práticas elas vão construir regras, praticar regras, pensar sobre essas regras, né? Então lá no grupinho com os amigos, a gente vai jogar assim, desse jeito. Então esse jeito que a gente vai jogar tem que ser bom só pra mim, não só pra mim, mas tem que ser bom pros outros meus coleguinhas também. Se eu quebrar a regra, vai ter uma consequência. Meus colegas não vão gostar, certo? Então, nessas práticas cooperativas, em que as crianças vão experimentando as regras, vão construindo as regras e vão entendendo cada vez mais que a regra boa é aquela que vale não só para si, mas para o funcionamento do grupo, né, para a maior parte de pessoas, é esse tipo de prática que a gente tem que incentivar, porque essa prática de construção de regras contribui enormemente para a construção, o desenvolvimento da autonomia moral. Então, se enquanto adulto, né, até os 3, 4, 5, 6 anos de idade, é muito importante que os adultos digam para as crianças como agir, a partir disso é importante que o adulto possibilite mais práticas cooperativas entre pares, onde eles possam vivenciar essas regras, e também com os adultos, momentos em que eles possam pensar sobre as regras, construir coletivamente essas regras. Então, imposição é só no início, é só quando a criança não tem condições de entender o que é certo e o que é errado. A partir dos 5, 6 anos de idade, onde ela já começa a ter consciência das regras, é muito importante que seja com seus pares ou com os adultos que a cercam, que ela reflita sobre o porquê das regras, né? Se uma regra é boa, não é, qual que é o princípio, qual é a consequência de se quebrar essa regra. Então, o que vale é o processo de construção. As regras não devem ser impostas, elas devem ser construídas. Tá? E, infelizmente, é isso que a Lu e a Thelma falam, né, no seu livro. Inúmeras pesquisas mostram que as escolas não trabalham, né, apesar de defender os princípios da gestão democrática, onde todos, né, devem participar coletivamente dos espaços, defender o protagonismo dos indivíduos, as escolas impõem regras. Tá? Então, essa é a primeira questão. E a questão, voltando ainda à questão da construção, fica a pergunta:
quem constrói regras, então se elas devem ser construídas, quem constrói essas regras e quando, tá? Então, se a gente for pensar, né, bom, essas regras têm que ser construídas. Não, então tá, na minha escola é direção com os professores que sentam e discutem as regras, tá certo? Se essas regras vão gerir a convivência das pessoas, né, a disciplina, a convivência, o funcionamento geral da escola, né, da universidade, do instituto, a maior parte das pessoas que convivem nesse espaço tem que participar dessa construção. Então, sim, direção, chefias de departamento, professores, técnicos, servidores, professores, sim, eles participam, mas os alunos também. Estudantes também participam desse processo, tá? Então, é muito importante que eles sejam envolvidos nesse processo de construção. E aí tem uma outra pergunta que fica: quando construir regras, né? Aí vocês podem estar lembrando das inúmeras vezes nos inícios dos anos escolares, né? Quando a gente chega na escola no início do ano, já recebe aquele caderninho com as normas, né? Ou entra na sala de aula, já tem aquele cartaz lá fixado, regras da turma e consequências da turma. Então, há um pensamento errôneo de que essas regras, elas devem vir a priori, né? Então, se já tem a concepção errada de que são os adultos, né, ou determinados responsáveis dessa instituição que colocam, pensam essas regras, também se pensa erroneamente que essas regras devem ser colocadas, né, a priori. Então, o ideal é que essas regras sejam construídas de acordo com a necessidade. Aí você vai dizer: meu Deus, mas no início eu preciso dizer para os meus alunos como é que eles têm que se comportar. Porque se eu mostrar os dentes e já não der de cara as regras para eles, meu Deus, vão subir na minha cabeça. Veja, o que eu estou dizendo, né, o que as pesquisas mostram, é que, na verdade, nada impede que nos primeiros dias de aula, né, nas primeiras semanas, você indique para os seus alunos que comportamentos que você espera, né, que discuta com eles essas questões que estão a priori, assim, que comportamentos que você espera, e que também discuta regras que são necessárias para o funcionamento da instituição, então aquelas regras gerais, né, que são dadas para esse funcionamento. Agora, como é que você vai saber sobre quais os problemas de disciplina e outros problemas de comportamento que vão acontecer durante o ano? Ah, não, Lorena, mas eu tenho anos de experiência, eu já sou... meus cabelos brancos aqui, já sabe, eu sei direitinho o que vai acontecer. Então, assim, não adianta. Eu já chego com meus alunos e já falo porque eu sei que é isso que vai acontecer. Bom, você pode... Os teus anos de experiência, sim, podem... Obviamente que vão demonstrar... vão fazer com que você perceba, né, vão te dar a consciência de muitas coisas que acontecem cotidianamente na instituição, na escola, os problemas. Então, você sabe que nessa idade determinados problemas costumam mais acontecer, os problemas de disciplina são mais por causa disso ou mais por causa daquilo. Então, sim, você tem essa noção, enquanto adulto, de muitas coisas, e isso é inegável. No entanto, você está tirando a oportunidade desses e destas estudantes pensarem sobre os problemas. E pode ser que naquela turma não venha acontecer determinado problema que acontece geralmente nas outras, ou que aconteça outros problemas que não uma situação que você tenha previsto. Então, quando a gente pensa quando construir regras, a gente está dizendo que essas regras, elas têm que ser construídas a partir da necessidade. Quando há um problema e que, se conversando sobre esse problema que é comum a todos, né, que se decida, então, a necessidade de existir uma regra, tá? Então, no início do período letivo,
tranquilamente se pode falar sobre as expectativas. Olha, eu espero que vocês se tratem dessa forma, eu não vou admitir isso e aquilo, né? Basicamente, para as coisas funcionarem aqui na instituição, a instituição funcionar dessa forma, essas são as regras principais de comportamento, disciplina que a gente tem que seguir, certo? Discutir, ver se eles estão compreendendo, porque são coisas que já estão sendo, na verdade, impostas, não é? Não é algo que está sendo construído, mas está sendo debatido como expectativas a serem conduzidas naquele momento. E aí, as demais situações vão sendo discutidas e construídas a partir das necessidades. E quando eu falo a partir das necessidades, eu estou falando de necessidades, de problemas que acometem a maior parte dos estudantes, por exemplo, naquela turma, né? Se é uma regra que envolve a turma, né? Uma regra para aquele grupo. Então, veja, um problema de um estudante, se eu tenho um estudante que nunca faz a tarefa, que ele sempre esquece o livro, eu não vou discutir com a turma uma regra para a entrega do livro X na data, porque isso é um problema que está acometendo um estudante, um ou dois. Então, é um problema específico, pontual, que não necessariamente necessita de uma regra para a maior parte da turma, para todos da turma, porque não é um problema que envolve todos. Agora, em problemas, situações que são rotineiras, que envolvem a maior parte da turma, está acontecendo um problema geral, discute-se então com os estudantes, coloca-se as cartas na mesa, qual que é o problema, o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, né? E aí, ao discutir-se, né, o problema, avaliar toda a situação, muitas vezes os próprios estudantes já indicam, olha, então a gente, para resolver essa situação, vamos fazer essa regra. Perfeito. Veja que quando eles participam desse processo de análise do problema e da construção de uma regra para solucionar o problema, eles se tornam responsáveis, conscientes do porquê que aquela regra está surgindo, não é? E responsáveis pelo seu cumprimento. Isso é muito importante. E esse mesmo grupo pode, quando perceber que uma regra já não é mais necessária, conversar e tirar aquela regra, né? Então, se a regra não é mais necessária, se esse problema não está mais acontecendo, por que a gente vai manter essa regra, certo? Então, isso é um aspecto bem importante. Então, lembrando que toda regra tem que ter um fundamento. Então, né, ao participar da construção de regras, possibilita então que os estudantes percebam o porquê que aquela regra está existindo. Gente, quem nunca ouviu a tal da regra do boné? Eu tenho certeza que nas escolas, talvez que vocês estudaram aí, a regra do boné é clássica, não pode usar boné. E aí você pergunta para as pessoas, por que não pode usar boné, prof? Ah, porque os estudantes colam. Mas da onde? Ah, porque eu não vou ver o rosto do estudante, mas qual é o problema? E aí tem muitas pessoas que não sabem, e delas vão dizendo assim, não, porque essa regra sempre existiu. Ah, porque foi a diretora que colocou. Ah, desde que eu trabalho aqui nessa escola tem essa regra. E aí você tenta ver o porquê que usar boné é um problema, e deve existir uma regra para não usar o boné, que as pessoas nem sabem o porquê. Então, assim, tem muitas e muitas regras nas escolas que são descabidas, que não têm fundamento. Que em algum momento elas foram construídas por alguma coisa, mas elas não têm sentido. E aí, quando você tem uma pá de regra, um monte de coisa que não tem sentido, como é que vai fazer com que as pessoas sigam aquilo? Se existem milhões de regras e as pessoas não sabem. Outra coisa que é muito importante a gente distinguir nesse processo de construção de regras é o que são regras morais e o que são regras convencionais.
Vocês sabem a diferença de regras morais e regras convencionais? Pensa aí pelo termo, regra moral, regra convencional. Só pelo termo moral e convencional você já vê que tem uma diferença. Então, as regras morais são aquelas pautadas em valores morais, como respeitar todas as pessoas, independente da etnia, da região, do status econômico, da cor do cabelo, enfim. Respeitar todas as pessoas, ser justo, com todas as pessoas. Então, não bater nas pessoas. Então, essas regras que têm um princípio, como um princípio, um valor moral, são chamadas de regras morais. Já as regras que não têm como um princípio, como por exemplo, trazer a tarefa. Então, sexta-feira é dia de entrega das tarefas. Então, até sexta-feira todo mundo tem que entregar as tarefas. Não usar boné. Usar uniforme. Não trazer assinado a justificativa se chegar atrasado mais de 10, 15 minutos. Ou só pode entrar na escola acompanhado de um familiar se o atraso for maior de que 30 minutos. Sabe essas regras que ditam como nós devemos nos organizar, para as coisas funcionarem? São chamadas de regras convencionais. Elas estão relacionadas ao bem-estar dos indivíduos e à manutenção da disciplina, como por exemplo, escovar os dentes todo dia, usar o banheiro e lavar as mãos. Isso previne doenças, então mas não tem uma regra moral por trás. Então são convenções sociais que se relacionam ao nosso bem-estar e à nossa disciplina, tá? A gente já viu o que significa disciplina. Então, por que eu trago essa diferenciação? Porque vejam, as pesquisas nos mostram que muitas vezes as professoras, os professores, a direção, ou até às vezes a família, trata com maior peso ou um peso igual regras convencionais e regras morais. Vou dar um exemplo. Então, o estudante não traz a tarefa. O professor, meu Deus, deixa de castigo, E aí, um estudante vai lá e bate no outro, na hora do recreio, e aí vem no intervalo e fala pro prof. Prof, o fulaninho me bateu. E daí o professor fala, não tem nada a ver com isso. Veja que os estudantes quebraram uma regra moral, respeitar todas as pessoas, não bater, E a professora não faz nada. Só, isso não tem a ver comigo, que você foi lá no recreio. Em compensação, o estudante não traz a tarefa, o professor faz um escândalo, deixa de castigo, tira o recreio. Veja bem, o que o estudante vai aprender? Que é mais importante entregar a tarefa do que respeitar o outro. Vejam, e muitas vezes a escola não tem noção de quais são as regras morais que ela construiu, preza, e quais são as regras convencionais e qual é o peso que é dado para cada uma destas regras. Então, com certeza, não bater tem muito mais peso, importância, deve ser muito mais ressaltado do que entregar a tarefa. Entregar a tarefa é uma questão disciplinar, relacionada ao aprendizado. É claro que as tarefas são destinadas, têm um peso para o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. É por isso que a escola dá tarefa, para complementar o aprendizado, para que o estudante exercite aquilo que ele está aprendendo dentro de sala de aula, que ele reveja em casa, que ele discuta com a família, que ele continue pesquisando aquilo. Então, isso contribui para a aprendizagem, mas o não bater contribui para o bem-estar, a convivência,
as relações justas, certo? Então, com certeza tem pesos diferentes, e na hora de eu me relacionar, de eu tratar, de cobrar que essas regras sejam seguidas pelos estudantes, é muito importante que eu tenha essa noção, essa diferenciação, certo? Bom, e também tem uma outra coisa muito importante. Quando as regras, elas têm que valer para todo mundo, viu? E tem que ter o mesmo peso. Então, a gente já viu em pesquisas, né, observando professores em sala de aula, que às vezes os professores dão mais importância quando a quebra de uma regra diz respeito a si. Então, por exemplo, o aluno desrespeitou o professor, levantou a voz pro professor. Meu Deus! Agora, o aluno levantou a voz pro colega, um colega levantar a voz pro outro, o professor faz de conta que não vê. Então, veja que o respeito tem que ser para todos, não só para o adulto, certo? Então, a justiça, todas as questões, né? Não pode usar celular na sala de aula, né? E aí, o professor usa deliberadamente, ou ele deixa aquele aluno que é mais queridinho usar, né, faz vista grossa, porque aquele aluno é fantástico, aquele aluno sempre entrega as tarefas, aquele aluno sempre participa, e daí aquele aluno quebra as regras e ele faz uma vista grossa, porque esse aluno é tão bom, é tão, né, é tão desenvolvido, participa tanto, é um líder. E aí, quando é um outro que faz, poxa, daí lá vem a punição. Então é muito importante que as regras valham para todos. Tudo é negociável? Essa é uma outra grande questão, né? Então, existem regras que são negociáveis e regras que não são negociáveis. Então, todas aquelas regras convencionais que eu falei para vocês, que dizem respeito à disciplina, né, ao bem-estar dos indivíduos, elas podem ser negociadas, né? Agora, existem coisas que dizem respeito, né, à saúde do indivíduo e à convivência, né, à moral, que não devem ser negociadas, são inegociáveis. Então, eu não tenho como, por exemplo, né, uma regra que não pode ser negociada. Por exemplo, eu vou com as crianças para um passeio lá no zoológico. E é um local que tem muito mosquito. Então, as crianças têm que passar repelente, porque senão os mosquitos, né, vão picar, vai ter reação alérgica, coceirama e todas aquelas coisas. Então, para visitar o parque tem que passar repelente, né? O zoológico tem que passar o repelente. Eu não vou negociar com as crianças, você passa uma vez ou não, então uns passam, outros não passam, ou se você se comportar, se for bem queridinho, você não precisa passar o repelente. Não, se é um local que tem infestação de pernilongo, de mosquito, e vai ter problema, e as crianças têm que passar repelente, seja antialérgico ou não antialérgico, enfim, cada uma tenha que passar, elas têm que passar, pronto, acabou. Não se discute isso com elas. Mesma coisa, tipo, ir pra praia e não passar protetor solar. Não, você foi muito queridinho, se comportou, comeu tudo hoje em casa, então você não precisa passar protetor hoje na praia. Gente, a criança vai tomar uma insolação, vai se queimar a pele. Então, essas questões não são negociáveis. Assim como não é negociável, hoje você pode bater no seu colega. Hoje você pode gravar aquele vídeo humilhando o seu colega. Não, hoje pode, amanhã não pode. Não, pode uma vez, não pode duas. Não, gente, respeito. Todas as regras que envolvem valores morais não são negociáveis. Assim como aquelas que envolvem a saúde e a segurança do indivíduo, tá? Agora, todas as outras regras, usar boné, trazer o lanche, determinado lanche para a escola, a data da entrega do livro. Então, vamos pensar assim, os estudantes esquecem, tem uma data que eles têm que trazer os livros de volta para a escola.
Então, pode esquecer, sei lá, 5 vezes, só na sexta vez é que vai levar uma multa, né? Porque só o fato deles terem um bilhetinho, isso já faz com que eles lembrem, então isso resolve o problema. Então, todas essas questões são negociáveis, né? Isso podem ser discutidas, melhor pensados, né? Os problemas que acontecem, na verdade, relacionados a essas convenções, a disciplina, o funcionamento das coisas, né? Agora, as regras morais e relacionadas à saúde, isso não se negocia. Ponto e acabou. E lembrando, gente, que nem todas, né, que não precisa se legislar sobre tudo, tá? Então, não precisa, por exemplo, um montão de regra moral, não bater, não xingar, não isso. Então, tem coisas que às vezes nem precisa ir para uma regra, né? São valores que são exaltados, enaltecidos e pronto. Às vezes eu não preciso ter uma regra não bater, a outra não xingar, não desrespeitar, não cuspir, eu não preciso ter regra para tudo. O respeito, a integridade física e emocional das pessoas tem que ser mantida. Então eu não preciso de um monte de regra. Assim como eu tenho que cuidar para não ter milhões de regras convencionais. Que as crianças, elas não sabem nem... Criança, adolescente, jovem, eles não sabem... Tem lá uma penca de regra, né? E aí elas ficam, meu Deus, mas não pode... Tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa... E aí se perdem no meio do caminho, porque é tanta regra que elas não sabem nem o que tem que seguir. Então as regras têm que ser necessárias. Se uma regra não for necessária, se as coisas estão funcionando bem, não há essa necessidade, não precisa desse excesso de regras, tá? Não é saudável, porque aí as pessoas se perdem e nem sabem o que tem que fazer, né? E aí dá aquela sensação, nossa, de que existe regra para tudo, mas essas regras nem são necessárias, então por que eu vou seguir, né? Então veja que concepção que você vai criando. Uma outra questão é, toda regra precisa de sanção? Então, não é incomum, na verdade, a gente vê nas escolas, nas instituições, a lista de regras e a lista de punições. Gente, nem toda regra, ou a quebra da regra, precisa ter uma sanção já pré-determinada, tá? E, na verdade, é importante que essas sanções não sejam já prescritas a priori. Até porque é muito importante que as sanções sejam relacionadas ao ato, né? Então, é claro que em determinadas situações a escola, a instituição, ela tem como uma prática que se coloque uma determinada sanção, né, que ela seja estabelecida, né? Mas então é importante que essa regra tenha uma sanção relacionada àquele ato, tá? Então, essa coisa de tantas faltas geram ficar sem recreio. Tantas coisas gera ficar sem educação física. Daí mais tantas faltas graves, tem que chamar os pais. Sabe essa questão da gravidade dos atos que já está pré-estabelecido? Gente, isso não é saudável. É muito importante que os indivíduos aprendam as consequências dos seus atos. Isso é inquestionável, tá? Mas então, quando às vezes vão pensar assim, então toda briga não pode bater. Quem bater fica sem recreio. Gente, às vezes não é eu ficar sem recreio que vai fazer aquele ato da briga ser desfeito ou melhorar o comportamento. Às vezes só vai gerar mais raiva e as crianças precisam desse tempo para extrapolar suas energias, então isso não é saudável. O que é mais saudável para que as crianças não batam mais, né? Porque a regra é não bater. Então, não quero que as crianças saiam se batendo. Deixar sem recreio é uma coisa que não tem nada a ver com a regra, né? Então, tem situações em que um vai lá e bate no outro quando vê eles já pediram desculpas, né? Já pediram desculpas, eles já se resolveram ali e pronto, o problema está resolvido. E você percebe que se realmente eles se resolveram,
O que bateu se arrependeu, foi lá, pediu desculpas, e aquilo foi suficiente para quem levou a agressão. Perdoou, desculpou, pronto, já estão brincando junto lá de novo. Isso já foi suficiente. Quantas vezes isso não acontece, gente? Tá? O que é mais importante? Não bateu. O indivíduo percebeu a consequência do seu ato, que ele ia perder a amizade, e ele percebeu que ele não podia fazer isso de novo, certo? Então, nesse caso, funcionou. Mas, numa determinada situação, pode sim que esse indivíduo que levou o soco esteja descontente e ali você perceba que é necessário ali ter uma punição. Então, eu não consigo desfazer o soco na cara, por exemplo, né? Então, quem bateu não consegue desbater, né? Então, a violência, ela foi cometida. Então, cometeu o ato de fazer mal para o outro. O que seria uma sanção por reciprocidade, uma sanção adequada para esse ato? Né? Algo que refizesse a ação. Como não dá para desfazer o soco, né? Desfazer o mal, esse indivíduo que bateu, ele pode fazer algo para fazer bem, né? Se fez mal, ele pode ser levado a fazer o bem para aquele colega que ele bateu. Então, ali nessa discussão sobre essa situação de violência, por que levou, e agora o que se faz, eles podem chegar à conclusão, tipo, tá, então amanhã eu vou te ajudar nas tarefas. E eles acordam isso e eles acham legal, eles gostam dessa atitude, eles acham que essa atitude de ajudar nas tarefas é algo que vai fazer bem, né? Que vai deixar aquele indivíduo que levou o soco se sentindo mais injustiçado, né? Então, assim, a justiça foi feita, ele me bateu e agora ele vai me ajudar, né? Então, ele me causou um mal, agora ele vai me fazer um bem e eu fico bem com isso. O que proporciona? Isso ajuda que aquela relação que foi quebrada ali com o soco, que ela seja reestabelecida. E é esse que deve ser o objetivo das sanções. Quando elas forem necessárias, tá? O importante é que elas... volta aqui, gente. O importante é que elas sejam... aqui. O importante é que elas sejam relacionadas ao ato, ou seja, sejam sanções por reciprocidade. Então, sei lá, rasguei o caderno do meu colega, vou guardar minha mesada e tal para comprar um caderno novo pro meu colega. Eu não tenho condições de comprar um caderno novo pro meu colega. Então, eu não tenho como, eu rasguei o caderno ou virei o meu suco em cima do caderno do colega. Ou postei um vídeo lá do colega sendo zoado na internet. O mínimo que eu posso fazer é tentar tirar aquele vídeo. Então, às vezes eu não consigo tirar, por mais que se tente apagar vestígios de violência na internet, depois que dados, né, que estão na rede dificilmente conseguem ser totalmente apagados, mas esse indivíduo, por exemplo, que cometeu essa violência, que não consegue desfazer esse ato, ele pode ser envolvido, por exemplo, numa campanha para conscientizar os estudantes da escola sobre esse tipo de prática, ter mais segurança, que tipo de ato que é considerado uma violência, o que pode, o que não pode fazer nas redes sociais, com a imagem das pessoas, enfim. Vejam que são todas sanções relacionadas ao ato. E eu não tenho como prever tudo isso lá no início do ano letivo ou quando eu estou construindo as regras, porque as situações são diferentes, as dinâmicas das situações são distintas. Então, eu posso ter alguns balizadores, né? Então, já no início eu digo para as crianças, adolescentes, jovens, olha, como é que eu espero que se comportem, como é que é a dinâmica do funcionamento da escola, da sala de aula, né? E a partir das situações que são problemas mesmo, que não são do indivíduo, que daí eu vou ter que tratar com aquele indivíduo ou com aquele grupinho, né? E aí talvez tenha que ter uma sanção específica para eles, né? Uma atitude com relação a esse grupinho. Mas quando é algo que é da turma, da maior parte dos estudantes, aí sim cabe uma regra, né? Que seja coletiva, que seja construída
E quando as coisas forem quebradas, aí sim se pensa, né, a melhor solução, e envolvendo os estudantes, as estudantes também nesse processo de como resolver o problema, tá? Então, ao invés de vir sempre com a resposta pronta, a gente quer a autonomia dos estudantes. Como é que a gente promove a autonomia dos estudantes, das estudantes, se a gente não proporciona esses espaços de construção, de vivência dessa autonomia? Então, esses processos de decisão sobre, temos um problema, que problema é esse? Vamos envolver os estudantes para pensar sobre esse problema, encontrar uma solução para esse problema, e quando, criou-se uma regra, regras são quebradas, vamos colocar os envolvidos para pensar qual que seria a melhor solução. Como é que a gente conserta isso aqui que foi feito? Essa acho que é a grande chave. Como consertar isso aqui? Envolvendo, né, quem está envolvido naquela situação, certo? E por fim, gente, é muito importante que se crie espaços adequados para discussão e construção de regras. E aí a gente tem, né, o exemplo das assembleias, que são... Então, com as crianças pequenas, eu posso ter a hora do círculo, né, eu posso ter a hora da avaliação do dia, né, que a gente vai verificar como é que foi o momento das atividades, o que deu certo, o que não deu, o que precisa ser melhorado. E aí, em determinadas situações também podem, né, se discutir os problemas e se criar regras a partir daí. Com os maiores, né, a partir do fundamental, talvez no terceiro, quarto ano em diante, agora eu não lembro, vou verificar para vocês a partir de que idade que as assembleias são indicadas. Já podem, então, com os estudantes maiores, não na educação infantil, mas com os maiores, já podem, né, instituir esses momentos de assembleias escolares, né, que são momentos institucionalizados a cada 15, 20 dias, onde existe uma pauta. Essa pauta é construída por quem? Pela professora, pela diretora, pelo diretor? Não. Essa pauta é decidida pelos participantes, né? Então, assim, eles podem indicar o que trabalhar, né? O que precisa ser discutido. Vai ser discutido questões de um indivíduo? Não, vai ser discutido questões amplas. Nem tudo é discutido numa assembleia. Então, quem vai coordenar essa assembleia tem que ter noção para ver o que entra na pauta, o que não entra para ser discutido, né? Porque tem várias questões para serem respeitadas, como a individualidade, né? A não exposição dos sujeitos, a forma de condução, a questão da palavra circulante, os combinados que são feitos, as atas, né? E depois o acompanhamento das decisões que são tomadas, certo? Então, há uma série de regras sobre desenvolvimento e a construção das assembleias, que são momentos riquíssimos de participação, de autonomia, de promoção da autonomia dos estudantes, tá? Mas também não podem ser coordenadas por qualquer pessoa sem formação. Então, o professor, quem vai coordenar essas sessões das assembleias, tem que estudar sobre o funcionamento das mesmas. Isso é um espaço riquíssimo, então, para pensar os problemas daquela turma, né, e as soluções, pensar, então, regras, ou se desfazer regras, certo? Então é isso, gente. Aqui também tem uma outra referência para vocês, que é do professor Ulisses Araújo, que também é um especialista em assembleia escolar. É um livro curtinho, onde ele também fala sobre a instauração das assembleias. E esse aqui é o outro livro que eu indiquei para vocês, da professora Luciene e da professora Thelma. É isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês nesse processo de pensar o que são regras, se essas regras são importantes, quando construí-las, como, com quem, né? E a diferenciação de regras morais, convencionais, aquilo que é negociável ou não, e das sanções. Eu acho que eu só não disse, né? Essas sanções que não tem nada a ver com o ato, como deixar sem recreio, tirar nota, perder ponto, levar o nome lá na lousa como, tipo, o nome da vergonha, né? Então, assim, quem tá aprontando leva o nome lá na lousa. Essas coisas que não tem nada a ver com ato, que a gente chama de sanções expiatórias, tá? Elas não contribuem em nada para a mudança de comportamento, tá? São meras punições, o que faz com que os estudantes aprendam, muitas vezes, a fazer o cálculo de risco. Então, eles pensam assim, eu vou perder 5 pontos
se eu der um soco naquele cara lá que tá me enchendo o saco, vale a pena. Então eu vou lá e dou o soco. Então, tipo, o que vai acontecer comigo se eu fizer isso aqui, né? O prazer que eu vou ter maior é fazendo isso, né? Só vai acontecer isso comigo. Então, então se a professora não me pegar, então se ela não me pegar eu posso fazer. Então veja que isso não contribui em nada para a autonomia moral, porque a gente quer que os indivíduos sejam regulados não pelas sanções, não pela punição, porque a punição é o controle externo, né? É a heteronomia. Então, o professor, o policial, que vem, o juiz que vem e diz, olha, você errou, você vai ser punido. A gente não quer que as pessoas sejam reguladas por esse regulador externo. A gente quer que as pessoas regulem o seu comportamento por aquilo que elas internalizaram. Por isso que elas precisam internalizar, elas precisam entender e querer seguir determinadas regras morais. Então, esses processos de sanções expiatórias em nada, né, ajudam nesse processo de internalização das regras, dos valores, né, da mudança de comportamento. Então, fica aí para vocês pensarem sobre isso. Um abraço e até mais.